Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 2. Hoje nós vamos tratar do assunto de distribuição de velocidades moleculares. O que vem a ser isso? Dado um gás formado de moléculas, ali um gás ideal, como que a velocidade das moléculas desse gás estão distribuídas num dado espaço, tá? Ou seja, quais são as velocidades que estão no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, como que eu faço essa distribuição? Então vamos entender o conceito de distribuição de velocidades. Então olha, o cálculo da pressão do gás nos levou à média do quadrado da velocidade, que foi a velocidade quadrática média que nós calculamos na última aula. Mas não nos proporcionou qualquer informação como a velocidade das moléculas estão distribuídas num gás. Ou seja, eu obtive a velocidade média das moléculas, mas eu não sei como que essa velocidade está distribuída. Se eu tenho metade das moléculas do gás parada e outra metade a 100 metros por segundo, a velocidade média é 50 metros por segundo. Mas se eu falo que a velocidade média é 50, eu não sei quem que está parado, quem que está a 100, ou seja, eu quero ter uma ideia de como que a velocidade do gás está distribuída para essas moléculas. É claro que não é possível esperar que as moléculas de um gás tenham todas a mesma velocidade. Ainda mais sendo o gás ideal formado de um número muito grande de moléculas, da ordem do número de Avogadro. Então, cada molécula ali deve ter uma dada velocidade, mas eu posso agrupar isso e fazer uma distribuição. Para que a gente possa fazer uma distribuição de velocidades moleculares, vamos fazer uma revisão de estatística básica, porque a gente vai precisar fazer estatística aqui. Vamos falar de função de distribuição. Isso sai lá da estatística. Vou começar com um exemplo, olha. Suponha que um professor faça uma prova com 25 questões, valendo 1 ponto cada, para uma turma grande contendo N alunos. Ou seja, uma turma de N alunos, o professor dá uma prova de 25 questões valendo 1 ponto cada uma. Se o professor usar a média das notas para representar o resultado da sala, isso não pode ser muito realístico, porque, apesar de ser um valor médio de todas as notas, não me dá uma ideia quanto alguns alunos tiraram na prova, olhando só para a média das notas. Por exemplo, se todos os alunos tivessem tirado 12,5 pontos, o efeito do resultado é muito diferente de metade da turma tirar 0 e outra metade tirar 25. Então veja, se eu tenho uma prova valendo 25 pontos, se todos os alunos fizerem exatamente 12 pontos e meio, a média da turma é 12,5. Mas se metade da turma tirar 0 e outra metade tirar os 25 pontos, a média também é 12,5, mas o efeito é diferente. Uma coisa é todos os alunos tirarem 12,5, outra coisa é metade tirar 0 e outra metade tirar 25. Então, só olhar para o valor médio nem sempre nos dá a informação desejada. Mas nos dois casos, a média vale 12,5. Então, a média é 12,5, mas são distribuições de notas diferentes. Uma melhor representação da distribuição das notas é dar o número NI de estudantes com nota SI para todas as notas obtidas. Ou seja, eu vou ver quantos estudantes tiraram uma mesma nota e eu agrupo isso. Ou seja, NI estudantes tirou uma nota SI, então eu agrupo. Outro NJ estudantes tirou uma nota SJ, agrupo. E assim, e aí eu consigo ver como que a nota está melhor distribuída pela sala. Ou, uma maneira equivalente disso é dar a fração NI sobre N total.
onde NI é o número de estudantes que tirou a nota SI. Esta fração, ela me diz, no fundo, o percentual de alunos que ficaram com a nota SI. Essas duas grandezas, NI, que é o número de estudantes, e FI, que é a fração de estudantes que tiraram a nota SI, são funções da variável S, que é das notas, e elas são denominadas de função de distribuição das notas. Ou seja, se eu distribuo a grupos alunos por NI alunos que tiraram a nota SI, este grupamento eu chamo de função de distribuição das notas dos alunos. Ou uma outra maneira é representar a fração FI de alunos que tiraram a nota SI. Essa fração pode ser expressa em porcentagem. Ela é o número de alunos que tiraram a nota SI pelo número total de alunos. Tanto o F quanto o NI representam a função de distribuição das notas destes alunos. Então, a função de distribuição nada mais é que uma maneira de agrupar quantos alunos tiraram aquela nota. Eu posso agrupar por um número absoluto NI ou por uma fração relativa, FI. Mas ambos são chamados de função de distribuição. Se eu estou fazendo isso para as notas dos alunos, é uma função de distribuição das notas. A probabilidade de que um dos N estudantes da turma tenha obtido a nota SI é igual à relação entre o número de estudantes NI que obtiveram esta nota e o número total de estudantes N. Ou seja, qual é a probabilidade de que um dos N estudantes da turma tenha obtido uma nota SI? Basta eu ver quantos alunos tiraram a nota SI. Imagina que NI alunos tiraram a nota SI. E eu divido isso por N, isso me dá a probabilidade. Mas essa probabilidade é aquela fração FI. É a função de distribuição. Então, veja, eu consigo, por meio da função de distribuição, avaliar a probabilidade de obter aquilo que eu desejo, a informação que eu desejo. Veja, esta probabilidade também é chamada de frequência relativa. Então, a probabilidade de saber o número de alunos que tirou nota SI é a relação entre NI e o N total, que é o FI. Esta relação a gente chama de frequência relativa. Frequência relativa. Ela é a função de distribuição. Então, isto é a função de distribuição, a frequência relativa. Professor, mas você disse que o número absoluto também. Também. Mas, em estatística, é mais útil usá-lo desta forma. NI sobre N total. Bom, se isso é a frequência, isso me dá a probabilidade dos alunos que tiraram a nota SI. Se eu somar todas as probabilidades, isso tem que dar 1. Então, se eu fizer o somatório de todas as frequências relativas, tem que me dar 1, 100%. Quem é o somatório de todas as frequências relativas? É o somatório de NI sobre N total. Mas como o N total é constante, ele sai do somatório. Então, fica 1 sobre N total, que multiplica o somatório de NI, onde esse I vai do primeiro aluno até o enésimo aluno. Quando eu somo todos os alunos, isso me dá N total. Então, isto aqui é enão. E enão dividido por enão, ó, dá 1. Então, a somatória dá 1.
Porque somatório de nzinho dá o n total. Essa relação somatória de todas as frequências dando 1 é o que a gente chama de condição de normalização. Condição de normalização. Lembra lá quando a gente estudou função de onda? Qual era a condição de normalização? A integral do módulo de psi ao quadrado dx igual a 1. Ora, isto aqui era, no fundo, a probabilidade. Integrar a probabilidade é fazer o somatório de todas as probabilidades daquele sistema. Isso tem que dar 100%, que é 1. É isso aqui. Isto chamava condição de normalização. Isto aqui também. Então, isto é uma condição de normalização. Então, para calcular a nota média, a gente soma todas as notas e divide pelo número total de estudantes. Então, vou chamar de SAV. A V aqui do inglês average, é média. A nota média é somar todas as notas e dividir pelo número total de estudantes. Espera aí. Mas quantos alunos tiraram a nota SI? NI alunos. Então, eu preciso multiplicar NI por SI para me dar o número total de notas aqui, ó. Dividido pelo número total de alunos, isso me dá a nota média. Mas, como o N ele é constante, eu posso jogá-lo dentro do somatório. Então, este N ele pode sair daqui e vir aqui, ó. E aqui nós passamos a ter NI sobre N. Quem é NI sobre M? N é FI, é a frequência. Ou seja, a nota média é o somatório da nota multiplicado pela frequência relativa. É o somatório da nota multiplicado pela frequência relativa. No fundo, isso aqui é o que nós chamamos de média ponderada. Isto é a média ponderada. Então, tá aí. A média ponderada é o somatório. Ah, professor, mas espera aí, média ponderada, para isso eu não faria assim? A nota média, se for a média ponderada, então não vai ser a primeira nota vezes a frequência de alunos que tiraram a primeira nota, mais a segunda nota vezes a frequência de alunos que tiraram a segunda nota, mais até a iésima nota vezes a frequência de alunos que tiraram a iésima nota. Mas isso não tem que ser dividido pela soma dos pesos? Sim. E qual é o peso? Aqui o peso é a frequência relativa. Então, somatório, ou vou fazer até assim. Dividido por F1 mais F2 mais F3 mais Fi. Escrito isso de outra maneira, nós temos que a nota média vai ser, em cima é o somatório em I de SI, FI. E embaixo é o somatório em I de FI. Mas nós acabamos de ver a condição de normalização que o somatório de FI dá 1. Isso aqui é igual a 1. Portanto, a nota média fica somatório em I de SI, FI. Então, é assim que eu obtenho a média quando eu tenho as frequências relativas.
Então é assim que eu obtenho a média quando eu tenho as frequências relativas. Agora que a gente viu isso aplicado a um exemplo de notas de aluno, vamos generalizar este raciocínio. Para uma função qualquer, g de s, onde s ali eram as notas, aqui agora é uma variável, e g é a função dependente dessa variável. Nós temos que o g de s médio é 1 sobre n, somatório de g de s, vezes um número relativo que aparece o g de s. Ou, de maneira equivalente, somatório em i de g de si, fi. Só troquei o g de s pelo si. Antes era nota, agora é uma função g de s qualquer. Tá aí. Então, um g de s médio eu calculo assim. E é isso que nós vamos aplicar aos gases. Tá aí. Existe um conceito que é a média do quadrado das notas. O que é a média dos quadrados da nota? Eu pego a nota, elevo ao quadrado e calculo a média. Você fala, mas espera aí, para que se faz isso? Para que eu quero calcular o quadrado, a média dos quadrados? Isso aqui, no fundo, é isto. Ó. S ao quadrado médio, ele é S1 quadrado N1 mais S2 quadrado N2 mais S3 ao quadrado N3 dividido pelo somatório de... Vamos fazer assim. Dividido por n. É isso que eu estou fazendo. Você fala, bom, você está calculando a média das notas ao quadrado. Toda vez que a gente tem valores que podem estar acima ou abaixo de um dado valor de referência, é mais fácil trabalhar com uma média que a gente chama de média ao quadrado, ou quadrado da média. Por quê? Imagine que eu tenha valores, aqui é o zero. Eu quero saber quais são os valores que estão acima deste zero e quantos estão abaixo. Para a média de aluno, a menor nota é zero, então o exemplo não fica tão legal. Mas eu posso pensar em grandezas que eu tenho um valor zero, ela pode oscilar para mais ou para menos. Se ela distribui isso de maneira aleatória, a média fica em torno de zero. Então, quando eu calcular a média, dá zero. Mas quando eu calculo o quadrado das médias, não zera, porque os valores negativos ao quadrado ficam positivos. Por exemplo, vamos pegar... Em física, corrente alternada. Se eu pego uma corrente alternada, que ela oscila assim no tempo, ó. Se eu calcular a média, olha, ela está variando no tempo. Esse eixo aqui é tempo. E aqui, por exemplo, é tensão, em volts. Se eu calcular a tensão média, dá zero. Porque o que é positivo aqui se cancela com o que é negativo aqui. E isso se repete. Então, a média dá zero. Então, por exemplo, a tomada da sua casa, ela é alimentada pela energia que vem do poste. E essa energia é uma tensão alternada. Então, em média, se eu calcular a tensão, vai dar zero. Se a tensão for zero, significa que não tem corrente. Se não tem corrente, não dá choque. Então, vai lá e enfia o dedo na tomada para você ver. Você vai levar choque. Você fala, bom, se eu levo choque,
Então a tensão não pode ser zero. O valor médio é zero, mas esse valor médio não me dá muita informação. Então uma maneira da gente calcular é calcular o quadrado a média dos quadrados da tensão. Porque aí o que é negativo se torna positivo. Ele passa a ser aqui, ó. E quando eu calcular o valor médio, ele vai me dar uma coisa por aqui que vai, só que ao quadrado. Então ele representa melhor isto. Então, média dos quadrados das notas seria o somatório da nota ao quadrado vezes a frequência. Mas existe uma melhor forma de representar esta média. É calculando a raiz quadrada dela. A raiz quadrada do quadrado da média, ou da média das notas ao quadrado, a gente chama de nota RMS. Este RMS vem do inglês root mean square, quer dizer raiz quadrática média. Raiz quadrática média. E o que é a raiz quadrática média? É o que está aqui. É a raiz quadrada da média dos valores ao quadrado. É a raiz quadrada da média dos valores ao quadrado. Então, por exemplo, naquele exemplo de tensão alternada que eu dei, aqui é tempo, aqui é tensão. A curva ela é assim. Então já sabemos que ela é uma parte positiva, negativa e assim se intercala, ela é periódica. A média da tensão no tempo dá zero. Mas você sabe que tem corrente, então esse valor não interessa. Então como que eu calculo? Eu calculo o valor médio da tensão ao quadrado. Quem que vai ser? A tensão 1 ao quadrado, mais a tensão 2 ao quadrado, mais a tensão 3 ao quadrado, mais a tensão N ao quadrado dividido por N. Mas isso me dá o valor médio do quadrado da tensão e não da tensão. Se eu quero agora saber a tensão, eu coloco uma raiz quadrada nesse sistema. Se eu colocar uma raiz quadrada aqui e uma raiz quadrada aqui, isto aqui eu chamo de VRMS, tensão quadrática média. Ela representa, ó, vamos graficamente ver qual é a ideia dela. Se eu elevo ao quadrado, então isso aqui vai ficar assim, ó. Se eu elevo ao quadrado, o que é negativo fica positivo. Como está ao quadrado, essa função fica assim. Vou fazer ela pequenininha aqui, ó. V quadrado contra T. Então é isso. Quem é o valor médio deste valor ao quadrado? É essa aqui, essa linha aqui, ó. O valor médio, você vai pegar esta média aqui, ó. Esse é o valor médio, ó. Que não dá mais zero. Então, este é o valor ao quadrado médio. Vou colocar uma barrinha aqui para representar o médio. Assim. Agora, eu não quero a média do valor ao quadrado. Eu quero a média, que não dê zero. A gente coloca uma raiz quadrada aqui e o valor desta raiz quadrada é que eu chamo de valor quadrático médio. Esse valor dá uma boa representação da média desse sistema. Então, toda vez que você tem grandezas que oscilam ora positiva, ora negativa, se a distribuição é aleatória, a média dá zero. E não te interessa esse resultado. Então, uma maneira adequada de calcular
uma média para isso é calcular o valor quadrático médio, que é a raiz quadrada da média dos quadrados dos valores. Então tá aqui. Para a nota dos alunos, quem é a nota quadrática média? É a raiz quadrada da média das notas ao quadrado. Então calculo isto aqui e coloco uma raiz quadrada aqui, ó. Se eu colocar uma raiz quadrada, isto vira o SRMS. Este é o valor quadrático médio. E este valor vai ser útil para a gente, uma vez que a distribuição de velocidades moleculares num gás, a velocidade pode ser tanto positiva quanto negativa. Se a distribuição for aleatória, na média isso me dá zero. Mas eu quero saber como está distribuída. Então, o que me interessa é calcular a velocidade quadrática média. E se você fizer o gráfico da frequência relativa em função das notas tiradas, você vai ter um gráfico assim, ó. Frequência relativa em função das notas tiradas. Então, por exemplo, alunos que tiraram entre 4,5 e 5,5, ó. Na verdade, qual é o valor aqui entre 4,5 e 5,5? Não. 1, 2, 3, 4, 5. Entre 4,5 e 5,5. Quem são os alunos que tiraram notas entre 4,5 e 5,5? Vem aqui, ó. 2 alunos tiveram nota entre 4,5 e 5,5. Aqui, ó, entre 14,5 e 15,5, quantos alunos? Sei lá, uns 19 aqui, olhando no gráfico, tá? Então, se eu pego o total de alunos aí, se eu pego o total de alunos e divido pelo o número de alunos que tiraram essa nota e divido pelo total, isso me dá a frequência relativa. Então, aqui você também está no mesmo eixo, a frequência relativa. Está aqui, olha. Então, a frequência relativa aqui, olha, 0,02. Ou seja, 2% dos alunos... Vamos linkar aqui, ó. 2% dos alunos tiveram nota entre 5,5 e 6,5. Ó. Então, aqui eu tenho esta curva, chamada curva de distribuição das notas. Esta é a curva de distribuição das notas. Se você calcular a nota média desses alunos, você vai ver que vai dar 14,2. Essa é a nota média, que vai estar por aqui, ó. Se você calcular a nota quadrática média, dá um pouquinho maior, 14,9. Então, veja, a nota média está mais à esquerda no eixo X do que a nota quadrática média. Olha aqui o exemplo. Vamos ver, 15 estudantes fazem um teste de 25 questões. Os acertos entre os estudantes são 25 questões, vamos ver, aqui é o número de questões que eles acertaram. 25, um aluno acertou 25, depois 22, 22, 20, 20, 20, 18, 18, 18, 18, 18, 15, 15, 15 e 10. Ele está pedindo calcular a nota média e a nota quadrática média dos alunos. Bom, a nota média é 1 sobre N, somatório de NI, SI. Então, a nota média vai ser, eu tenho 15
15 estudantes, então o E não é igual a 15. Então vou colocar 15 aqui. Olha aí, 1 sobre 15. Agora, eu vou avaliar isso. Quantos alunos, aqui é número de alunos e aqui é nota, e tem que multiplicar. Quantos alunos acertaram 25 questões? Só apareceu uma vez, então um aluno. Então é 1 vezes 25. Mais, é um somatório. 2 alunos, olha, acertaram 22 questões, então 2 vezes 22. Mais. 3 alunos acertaram 20 questões, ó. 1, 2 e 3. 3 alunos acertaram 20 questões, então é 3 vezes 20. Depois, 1, 2, 3, 4, 5. 5 alunos acertaram 18 questões, é 5 vezes 18. Depois, 1, 2 e 3. 3 alunos acertaram 15 questões, então é 3 vezes 15. E um único aluno acertou 10 questões, 1 vezes 10. Faço essa conta, isso vai me dar a nota média deste aluno. Então, somando tudo isso dá 274 por 15. A nota média desse aluno, não, dessa turma. A nota média dessa turma foi de 18,27. Então, a turma, em média, ficou com nota 18,27. E como calcular a nota quadrática média? A nota quadrática média é fazer 1 sobre n somatório do NI vezes a nota ao quadrado. Veja, isso não é nota quadrática média. Isso é a média da nota ao quadrado. A nota quadrática média vai ser a raiz quadrada deste valor. Então, primeiro calculamos a média das notas ao quadrado. Então, vai lá, 1 sobre 15. Vai ser 1 vezes, a primeira nota é 25. 25 ao quadrado. 2 alunos tiraram 22. Então, é 2 vezes 22 ao quadrado. 3 alunos tiraram 20. Então, é 3 vezes 20 ao quadrado. 1, 2, 3, 4. 5 alunos tiraram 18. Então, é 5 vezes 18 ao quadrado. 3 alunos tiraram 15. Então, é 3 vezes 15 ao quadrado. E um aluno tirou 10, é 1 vezes 10 ao quadrado. Soma tudo isso. Dá 5.188. 1 sobre 15. Deu 345,9. Essa é a média dos quadrados das notas. Agora ele quer a nota quadrática média, é a raiz quadrada disso. Então, a nota quadrática média é a raiz quadrada disso. Que fazendo a conta dão 18,6. 18,6. Ó, comparando com a outra deu 18,27. E a nota quadrática média, 18,6. Então, são valores diferentes. E aí eu tenho que saber que informação eu quero. Eu posso, muitas vezes, se eu tiver uma função de distribuição qualquer, f de h em função de h, como se fosse número de alunos em função da nota, então cada aluno passa a ter a tua nota, f de h em função de h, eu tenho uma distribuição, dado por esses retângulos aqui. Mas, se o meu número, minha função f de h for, não a função f de h, mas na verdade se o meu h for pequeno bastante, e eu tiver um número muito grande da amostragem, esses retângulos vão ter larguras que vão tender a zero. Então, se aqui é h, aqui vai ser h mais um ΔH, este retângulo passa a ter uma largura infinitesimal. Ou seja, no limite, esses retângulos viram linhas e toda essa distribuição pode ser ajustada por uma curva. Esta curva é uma curva de distribuição contínua agora. Contínua. Quando aparecem os retângulos, ela é discreta. Mas agora ela
pode ser contínua. E quando ela vai ser contínua? Quando ΔH, que é a largura aqui, tender a zero. A altura aqui é f de h. Então, veja, vamos pegar um retângulo. Um retângulozinho, vou pegar esse verdinho aqui. Ele tem uma base ΔH e uma altura f de h. Se eu somar todos esses retângulos, no limite, quando esse ΔH vai para zero, no fundo eu vou ter uma integral, que é o somatório, que é o limite do somatório aqui. E essa integral vai ser a integral de FH dH. Se eu somo tudo, a integral aqui vai me dar a área abaixo da curva. A área abaixo da curva vai me dar esta área total aqui, olha, que corresponde a toda a distribuição. E a gente já viu que toda distribuição tem que dar 100%. Então, a integral de f de h dH é igual a 1, que é a condição de normalização. Quem é o H médio? O H médio vai ser a integral de h f de h dH. Nós já fizemos isso quando vimos a probabilidade do elétron estar numa dada região dentro de uma caixa ali unidimensional. É o mesmo raciocínio. Vamos pegar aqui, olha. Se eu tenho imagina eu quero um H médio. E eu tenho vários Hs. Meu H médio. Quem vai ser? Vai ser H1, F1, mais H2, F. Os F são as frequências com que esses Hs aparecem. Mais H3, F3. E aí eu continuo. Dividido pelo somatório dos Fs. F1 mais F2 mais F3. Tá aí. Então, o H médio vai ser ninguém menos que o somatório em I de HI FI sobre o somatório de FI. Ora, o somatório de FI dá 1. A gente já viu isso. O somatório de FI dá 1. Então, esse cara aqui dá 1. Então, o H médio ele vai ser somatório em I de HI FI. Ora, no limite, quando o meu H vai para zero, o meu H médio ele vai virar integral de H vezes o F ali. Mas esse F aqui, no fundo, ele é um F de H. Eu estou variando em H, estou integrando em H dH. Então, o valor médio é equivalente a isso. Só que um é contínuo, está na forma de integração, e o outro é discreto na forma de somatório. É assim que se calcula um H médio. Então, está aqui. Quem é o H médio? A integral de H, f de H dH. Ou seja, dado uma função f de h em função de h, f de h plotada contra h, eu tenho uma distribuição contínua. Quem é o H médio? É a integral de h, f de h dH. Ah, professor, essa relação tem validade geral? Tem. Imagina que, ao invés de eu ter esse gráfico em função de h, que fosse um g de h. Quem é o g de h médio? O g de h médio é a integral de g de h, fh dH. Ah, e se eu quisesse um j médio? Vai ser a integral de j, f de h dH.
Ah, então é sempre assim que eu calculo? Sempre assim. Então a gente saiu do discreto e foi para o contínuo. Então aqui é uma representação de uma função g de h média qualquer. Se você tem a distribuição f de h, o valor de g de h médio é a integral de g de h, f de h dh. E quem é o h ao quadrado médio? É simples, é só trocar h por h ao quadrado aqui, ó. Então fica integral de h ao quadrado, fh dh. Se h médio é h, f de h dh integral disso, a média de h ao quadrado é só trocar onde está h por h ao quadrado. Está aqui. Desvio padrão. Veja, o que é o desvio padrão? Que a gente vai representar pela letra grega sigma. Ele mede a dispersão dos valores em torno da média. Então existe um valor médio para isso aqui. Quanto que os valores estão distribuídos em torno dessa média, a gente chama de desvio padrão. Normalmente, dado uma distribuição qualquer, assim, opa, dada uma distribuição qualquer aqui assim, eu tenho um valor médio para isso. Eu tenho um valor médio aqui para isso. O desvio padrão diz para mim quanto que, em média, os valores estão se afastando desse valor médio. Essa é a ideia do desvio padrão. E o desvio padrão, ele é calculado assim. O desvio padrão ao quadrado, ele é o valor da medida menos o valor da média ao quadrado. É o valor da medida menos o valor da média ao quadrado. Você está calculando o desvio padrão do valor médio, é a média disso aqui. É a média disso. Isso sai lá da teoria estatística. Então, olha, o desvio padrão ao quadrado é o valor da medida menos o valor da média ao quadrado, é a média de tudo isso. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. Vamos abrir esse parênteses. Ó, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É o valor médio disso. Então, qual é o valor médio de x quadrado? É o valor médio de x quadrado. Menos 2, valor médio de x. Vezes, qual é o valor médio do x médio? É ele mesmo. Mas aqui é o x médio ao quadrado, o valor médio de x médio ao quadrado é x médio ao quadrado. Fazendo essa conta, ó, que vai dar menos 2x médio ao quadrado mais x médio ao quadrado, dá menos x médio ao quadrado. Então, isso aqui ficou este termo, que é o valor ao quadrado médio menos o valor médio ao quadrado. Este é o quadrado do desvio padrão. Isso mede a dispersão das partículas, ou a dispersão dos valores em torno da média. Bom, feita esta revisão de estatística, ou seja, como calcular um valor médio de alguma coisa, só recapitulando. O valor médio, x médio
de uma distribuição em x, ele é a integral de x fx dx. Um valor ao quadrado médio é a integral de x quadrado f de x dx. O desvio padrão ao quadrado é o valor ao quadrado médio menos o valor médio ao quadrado. Essa barrinha que eu pus em cima também representa a média. Tá aí. Então são estruturas que podem aparecer no meio do caminho. Para que a gente viu isso? Para estudar como que as velocidades das moléculas de um gás estão distribuídas no gás. Então vamos ver isso. Quem propôs processo de medição molecular foram dois físicos, James Clerk Maxwell e Ludwig Boltzmann. Então a gente vai encontrar uma função de distribuição para as velocidades das moléculas do gás. Essa função de distribuição é chamada função de distribuição de Maxwell-Boltzmann. Tá aí. Eles propuseram, outros fizeram experimento, não eles diretamente, mas a proposta feita, que foi depois implementada, é o seguinte: você tem aqui um forno que aquece um gás, e ao aquecer um gás, ele emite por uma saída aqui moléculas do gás. As moléculas estão agitadas pelo aquecimento, então saem moléculas do gás aqui com uma dada velocidade. Aqui você tem um cilindro giratório. E esse cilindro tem várias ranhuras inclinadas, assim, ó. Várias ranhuras inclinadas. E aqui você tem um detector de molécula. Então imagina que uma molécula esteja saindo aqui, ó. Vamos imaginar uma molécula saindo aqui, ó. Conforme essa molécula vem caminhando, imagina, e esse cilindro está girando para cá, ó. Esse cilindro está girando assim. Então imagina que essa molécula esteja caminhando. Quando a molécula atinge aqui, esta fenda se localiza aqui, ó. O cilindro já girou de tal maneira que a fenda está ali. E essa molécula vai entrar. Mas enquanto esta molécula avança, o cilindro gira. Só vai passar para o outro lado as moléculas cuja velocidade de avanço dela seja equivalente à velocidade de giro do cilindro. Porque daí, cada vez que ela avança, o cilindro gira um pouco mais para lá. Então essa curvatura vem se deslocando para cá, a molécula passa em linha reta enquanto esse cilindro gira. E aí a molécula vai chegar aqui. Com isso, você vai poder determinar quantas moléculas com esta velocidade saíram desse forno. Então você mede isto diretamente. Esse é um processo. Então, ó, a molécula está saindo aqui. E se a velocidade da molécula não coincidir com a velocidade de giro do cilindro? Ela vai bater nessa parede aqui, ó, e vai começar a ricochetear aqui, e o cilindro vai acabar empurrando ela para o outro lado. Agora, quando uma molécula, a velocidade dela coincide com isso, enquanto esse cilindro está girando para lá, ela está caminhando para frente, e ela consegue passar em linha reta. Isso aqui vai permitir determinar o número de moléculas que tem aquela velocidade igual ao do cilindro. Aí você vai ali, muda a velocidade do cilindro. Um outro número de moléculas vai chegar aqui. Então, se você varrer a velocidade angular do cilindro de 0 até um dado valor, você vai conseguir ter uma distribuição de moléculas, cada grupo de moléculas associados a uma dada velocidade angular desse cilindro. Então, é um experimento bem interessante. Quando você faz isso e grafica como que essas moléculas estão distribuídas em relação à velocidade, você tem uma curva desse tipo, contínua. Claro, por que contínua? Que a gente está pensando num número absurdamente grande de moléculas, tá? Número da ordem de 1 mol para mais. Então você passa a ter uma distribuição contínua de velocidades. Essa distribuição é a distribuição de Maxwell-Boltzmann.
tá? Ou distribuição de velocidades moleculares de um gás. Esse eixo é a função das velocidades. E aqui a velocidade em si. Você fala, mas que função é essa? Quem é ela? É a função que representa como que essas moléculas estão distribuídas com relação à velocidade. Esta função é a função de distribuição de Maxwell-Boltzmann. E ela está associada à probabilidade ali de você determinar a probabilidade da molécula ter uma dada velocidade num dado instante. Olha que são medidas feitas de distribuição de Maxwell-Boltzmann. Aqui é a função de distribuição de probabilidade em função da probabilidade. E aqui nós temos 3 curvas de distribuição. Uma azul, uma vermelha e uma verde. Elas não são iguais. Aquele forno, este forno aqui, ó, ele é colocado numa dada temperatura. Então, para cada temperatura também, você vai ter um tipo de função de distribuição. Então, a função de distribuição azul é feita para a temperatura de 183 kelvins. A vermelha para 283 kelvins. E a verde para 383 kelvins. Então, repare, conforme eu aumento a temperatura, o pico dessa curva, que representa a velocidade máxima da distribuição, vai se deslocando cada vez mais para a direita. Ó. Ou seja, a velocidade máxima das moléculas aumenta com a temperatura. Se aqui era em torno de 300 metros por segundo, aqui já está em 500. Ó. O que é de se esperar? A gente já esperava que a velocidade das moléculas aumentam com a temperatura. Pois a velocidade das moléculas, nós vimos que ela está associada à energia cinética média das moléculas. E ela é dada por 3 meios de kT, onde esse T é a temperatura. Se a temperatura aumenta, a energia cinética das moléculas aumenta, a velocidade aumenta. Então está aqui. Para uma temperatura T1, para uma temperatura T2 maior que T1, então a gente tem essa diferença. Se nós tivermos uma distribuição normal, também chamada de gaussiana, o que é uma distribuição normal? É aquela curva em forma de sino. Aqui assim. Se a gente tiver uma distribuição bem simétrica, quem é o valor médio dessa distribuição? O valor médio se localiza aqui, ó. Esse é o valor médio. Se aqui eu vou chamar de V, esse aqui é o valor médio. Mas ele é o pico da curva, então ele é igual ao valor máximo. E ele também vai ser igual ao valor quadrático médio. Então, quando a curva é simétrica, o valor médio corresponde ao valor máximo, que corresponde ao valor quadrático médio. Mas quando a curva é assimétrica, por exemplo, como é este caso, essa curva não é simétrica. Se eu dividir ela no meio, ela não dá uma parte igual à outra. Essa tem um rabo mais para cá, ó. Então, quando a curva é assimétrica, eu vou ter isso. Uma curva assim, ela é assimétrica. Este valor aqui corresponde ao valor máximo. Se aqui for velocidade, então esse aqui é
é o valor máximo. O valor médio ele vai estar mais para cá, olha. O valor médio ele vai estar aqui, ó. Aqui eu tenho o V médio. E o valor quadrático médio está mais para a direita ainda. O valor quadrático médio está mais para a direita ainda. E este rosa é o valor quadrático médio. Então, quando a curva é assimétrica, as velocidades vão aumentando para o lado da cauda. Ó. Então, a velocidade do pico é o que a gente chama de velocidade máxima da distribuição. Depois a velocidade média e depois a velocidade quadrática média. Velocidade máxima, aqui não é a maior velocidade desse sistema, mas é a velocidade que aparece o maior número de vezes, hein? Então tá aqui, olha. Para este pico, isto aqui é Vmax, é a velocidade do pico da distribuição, é que aparece o maior número de vezes. Depois, a velocidade que representa a velocidade média de todas as moléculas do gás, e depois a velocidade quadrática média, que é a melhor representação para esse tipo de distribuição. E aqui, se eu pegar um retângulozinho pequenininho aqui, ó, de largura dV, e aqui eu tenho uma função de distribuição Fn, a variação do número de moléculas nada mais é do que n vezes a função de distribuição dV. Igual a gente fazia quando você tinha o número de alunos vezes a nota. Isso aqui está associado como se fosse a nota. Isso vai me dar um número total de alunos que tirou aquela nota. Então, o intervalo do número de moléculas que tem este intervalo de velocidade, dN, é dado por n f de v dv. Se eu passar esse n para cá dividindo, dN sobre n é f de v dv. Isso aqui está associado à probabilidade de encontrar uma molécula que esteja no intervalo de velocidade dv aqui, ó. Os cálculos para descobrir como que a gente obtém a função de distribuição de velocidade está além do escopo do nosso curso aqui. Isso a gente estuda em mecânica estatística. Porém, qualitativamente a gente pode analisar. Dentro da teoria da mecânica estatística, a gente obtém a função de distribuição de Maxwell-Boltzmann. E se lá da teoria da mecânica estatística, esta função f de v é dada por isto aqui. F de v vale 4 sobre raiz de π, que multiplica a massa da molécula do gás sobre 2kT, onde K é a constante de Boltzmann, T é a temperatura, tudo isso elevado a 3 meios, vezes a velocidade da molécula ao quadrado, vezes a exponencial de menos mv quadrado sobre 2kT. Ó, mv quadrado, até de outra cor aqui, mv quadrado sobre 2 é energia cinética. Então, no fundo, esse termo aí é exponencial de menos energia por kT. Então, este termo aparece muito e ele vai estar associado a uma coisa chamada função de partição. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora. Então, esta expressão
descreve esta curva. Descreve essa curva. Ela que dá como que as moléculas de um gás estão distribuídas. Sai da teoria da mecânica estatística, obtidas por Maxwell e Boltzmann, para representar a função de distribuição de velocidades das moléculas de um gás. Tá aí. Então, ó, aqui é a velocidade máxima. Como que eu obtenho a velocidade? Cuidado, o termo aqui a gente fala velocidade máxima, mas na verdade é a velocidade do pico, do máximo da curva. Não é a maior velocidade possível das moléculas do gás. É a velocidade do pico. Ou seja, essa função tem um ponto de máximo. Esse ponto de máximo está associado a uma velocidade que eu estou chamando de Vmax. Quanto vale Vmax? Bom, se isso é um ponto de máximo de f de v, então a derivada de f de v em relação a v tem que ser igual a zero para um ponto de máximo. Então, derivo igual a zero e vejo o que eu obtenho. Então, fazendo esta conta, derivada de f de v em relação a v vai ser a derivada disso. 4 sobre raiz de π é constante. M sobre 2kt elevado a 3 meios não depende da velocidade, é constante. Então, a derivada passa aqui para frente. Vai ser a derivada de v quadrado, exponencial de menos, aqui emendou, hein, ó, mas é menos aqui, menos mv quadrado sobre 2kt, isso tem que ser igual a zero. Ora, se isso tem que ser igual a zero, passo esse cara para o outro lado dividindo, ele some, fico só com este termo aqui, ó. Então, ficou só com isso. Bom, aqui é a derivada de um produto. Eu faço a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, tá aqui. Derivada de v quadrado é 2v vezes o segundo, a exponencial. Mais o primeiro, que é v quadrado, vezes a derivada da exponencial. Ora, derivada da exponencial, aqui vai ser... Quem não está multiplicando a variável cai para frente. Então, se você fizer essa conta aqui, isso aqui dá menos mv quadrado sobre 2kt vezes 2v, que multiplica a exponencial de menos mv quadrado sobre 2kt. O que eu usei aqui foi a regra da cadeia. Tá? Por quê? A variável aqui não é v e sim v quadrado. Então, dá isso. Aqui ficou negativo. Vou passar isso aqui para o outro lado e igualo. Ou, se eu preferir, posso juntar como fiz aqui. Olha. Quem é comum? A exponencial aqui é a mesma daqui. Coloco a exponencial em evidência. Então, ficou 2v. Só um minutinho que tocou em hora indevida. Deixa eu tirar o som disso aqui. Sempre o celular toca nas horas mais indevidas. Deixa eu tirar o som. Prontinho. Então, eu coloquei a exponencial em evidência. Então, aqui sobrou 2v. E aqui ficou... Fazendo a conta aqui, olha. V quadrado vezes v quadrado, v à quarta, vezes v, v à quinta. Então, aqui ficou... Então, onde que eu coloquei v ao cubo aqui? Deixa eu ver. Deu isto. Não, aqui está errado. Aqui não tem esse v quadrado. Este v quadrado aqui não tem. Ó. É só cai menos m sobre 2kt. Então, esse v quadrado está errado. Então, ficou v quadrado vezes v, deu v ao cubo. O 2 daqui cancelou com 2 aqui. Ó. Então, sumiu. Fiquei com este termo aqui. Ó. Então, aqui, este v quadrado
Está errado. Posso até fazer assim. Esse termo não tem. Então a expressão é essa aqui. Tá aí. 2v menos mv ao cubo sobre kt, exponencial de menos mv quadrado sobre 2kt. Se esse produto dá zero, ou isto é igual a zero, ou isto é igual a zero. Para que essa exponencial dê zero, veja, ela é negativa, eu vou jogar ela para baixo. Então é 1 sobre a exponencial de mv quadrado sobre 2kt. Tá aí. Para que essa conta dê zero, que é isso aqui, o denominador tem que crescer, tem que ir para infinito. Para ele ir para infinito, a velocidade tem que ir para infinito, ou a temperatura ir para zero. Como nada atinge zero absoluto, e a condição que eu estou pondo é uma distribuição de velocidade para cada temperatura, e eu não quero temperaturas tão baixas, este termo aqui não pode ir para zero. E ele nem atinge zero. E V também não pode ir para infinito, uma vez que as velocidades são limitadas. Portanto, esse termo não se anula. Se este não se anula, então quem tem que ser igual a zero é este termo aqui. Então, 2v menos mv ao cubo sobre kt é igual a zero. Daqui, eu isolo v. Este v que eu isolei é para a condição que a derivada da função de distribuição dê zero. Então, esse é o v para o pico da curva, o que eu estou chamando de Vmax. Então, o Vmax dá raiz de 2kt sobre μ. Então, Vmax dá raiz de 2kt sobre μ. Então, esta é a velocidade para o pico da distribuição, 2kt sobre μ. Ou seja, a velocidade que a maioria das moléculas ali vai ter dentro daquele gás. Então, olha, Vmax 2kt sobre μ. Se a gente lembrar que se nós lembrarmos da relação que nós vimos lá atrás, quem é a constante universal dos gases? Ela é o número de Avogadro vezes o K, constante de Boltzmann. Se eu pegar, multiplicar aqui em cima por Na e aqui embaixo por Na, Na vezes K me dá a constante universal dos gases R. E a massa da molécula vezes o número de Avogadro me dá a massa molecular. Então, eu posso escrever a velocidade para o pico da distribuição como sendo a raiz de 2RT sobre a massa molecular também, o mol. Essa massa molecular aqui expressa em mol. Tá aí. Esta velocidade max eu descobri. Se a gente comparar com a velocidade quadrática média que nós vimos na nossa última aula, a velocidade quadrática média é raiz de 3kt sobre μ ou 3RT sobre mão. Então veja que é 2. A velocidade quadrática média é 3 aqui, ó. E então ela dá um valor maior, ela dá aqui, ó. E a velocidade média, ela está entre essas duas aqui, ó. Tá aí. Esta é a função de distribuição de Maxwell-Boltzmann. O que nós vimos aqui que costuma aparecer muito nos problemas? Nós vimos isso, que a velocidade quadrática média das moléculas de um gás é raiz de 3kt sobre μ, que é igual a raiz de 3RT
sobre mão. E a velocidade para o pico da distribuição de Maxwell-Boltzmann é raiz de 2 kt sobre μ, que é igual a raiz de 2 rt sobre mão. E nós percebemos que a velocidade RMS ela é maior que a velocidade do pico da distribuição. Então, isso tem que ficar bem gravado, são informações importantes. O estudo disso mais aprofundado a gente vê na teoria da mecânica estatística. Mas isso é uma outra disciplina. Tá aí. Então, dentro da teoria cinética dos gases, nós vimos a pressão e temperatura do gás, que são grandezas macroscópicas, escritas em termos de grandezas microscópicas. Vimos como que a gente pode associar a temperatura à energia cinética translacional média das moléculas de um gás. Falamos sobre o teorema da equipartição de energia, que a energia das moléculas de um gás está distribuída na forma de meio de kT para cada grau de liberdade. Falamos da velocidade quadrática média como a raiz de 3 kT sobre μ ou 3 RT sobre mão. Falamos do livre caminho médio das moléculas e as frequências com que elas colidem umas com as outras. Falamos da função de distribuição de Maxwell-Boltzmann para as velocidades moleculares de um gás. E falamos que a velocidade para o pico da distribuição é raiz de 2 kT sobre μ ou raiz de 2 RT sobre mão. Essas são as informações mais relevantes aqui tratadas e que tem que entender, mas tem que saber fazer essas deduções, mesmo não tendo estudado, ainda que não tenha estudado estatística, tem que buscar entender esses conceitos de média, como se calcula isso. Vamos em frente. Vamos falar de calor. A gente já viu calor como uma manifestação de energia. O calor ele pode ser entendido como a energia que transita de um corpo para o outro devido a uma diferença de temperatura. Mas, primeiramente, vamos analisar a evolução histórica do estudo do calor. Olha, Robert Boyle, físico e químico, ele, que viveu de 1627 a 1691, ele desenvolveu o conceito de elemento químico. E nos estudos dele, ele vai colocar o fogo como um elemento químico, como uma substância a mais da natureza. Então, nesse período aí do século XVII, Robert Boyle classifica o fogo como uma substância a mais da natureza. Depois, Joachim Becker, viveu de 1635 a 1682, ele cria o conceito de flogisto como uma substância. Essa substância ela tem estrutura, constituição e ela tem peso. E ela é responsável pelo fogo. Então Becker ele vai falar, olha, o fogo não é um elemento químico em si, mas ele é uma substância que contém, ele é algo que contém uma substância. Essa substância chama-se flogisto ou flogisto, como alguns pronunciam, flogisto. E o flogisto aí, ele tem peso, ele tem estrutura, e é ele que forma o fogo. Georg Ernst Stahl viveu de 1659 a 1734. Ao estudar a combustão, ou seja, os corpos pegando fogo, ele aperfeiçoa o conceito de flogisto. Tá? E ele diz que o princípio do fogo se deve especificamente ao flogisto. Ele fala, quando você aquece um corpo,
o corpo ganha flogisto. Quando você resfria o corpo perde flogisto. Então, ele vai associar a ideia de aquecimento e resfriamento com quanto desse flogisto está associado. Esse flogisto era o princípio associado ao aquecimento ou ao resfriamento. Se um corpo ganha flogisto, ele aquece. Se ele perde flogisto, ele resfria. Joseph Priestley viveu de 1733 a 1804. Ele defendia a teoria do flogisto. Ele descobriu o gás oxigênio e ele chamava esse gás de ar deflogistigado, ou seja, que não contém o flogisto. E é a partir dos estudos de Priestley que vamos ver que o fogo, por alguma razão, ele precisa do gás oxigênio para se formar. Aí depois entra Antoine Laurent Lavoisier, um químico francês, viveu de 1743 a 1794, e ele, ao estudar processos de combustão, ele vai concluir uma coisa: não existe o flogisto. Para Lavoisier, o flogisto não existe. Ele vai falar que a combustão é a simples reação com o gás oxigênio. Então, Lavoisier mostra que o flogisto não existe e a combustão é a simples reação com o gás oxigênio. Então ele tira essa substância da jogada, fala, não existe, o fogo para se formar precisa de oxigênio. Ponto final. Oxigênio é a reação com o oxigênio que a gente chama de combustão. Porém, ele tira uma substância, mas introduz uma nova. Ele introduz uma substância chamada calórico. O calórico é uma substância imponderável que você não consegue medir, responsável pelo aquecimento dos corpos. Diferentemente do flogisto, que tinha peso, tinha estrutura, o calórico não tem. Mas seria esta substância que estaria associada ao aquecimento dos corpos, segundo Lavoisier. Aí entra em cena Joseph Black, viveu de 1728 a 1799. Joseph Black, ele vai dizer que o calórico pode reagir quimicamente, ou seja, substâncias reagem com esse calórico. E ele vai definir uma coisa, ele vai falar, olha, tem substâncias que vão reagir e tem substâncias que não vão reagir. Mas ele define da seguinte maneira: se o calórico não reage com a matéria, acontece mudança de temperatura no corpo. Ou seja, o calórico está presente, é ele que aquece o corpo, e o que acontece? Como ele não reagiu com a matéria, aquele calórico vai ser responsável por aumentar a temperatura do corpo. Então, quando o calórico não reage com a matéria, ele sobra e aumenta a temperatura do corpo, ou varia a temperatura do corpo. Isso ficou conhecido como calor sensível. Tá? O que é o calor sensível? Seria quando o calórico não reage com a matéria. E se o calórico reage com a matéria, ele vai ser consumido, ele desaparece. Portanto, ele não aquece, ele não varia a temperatura. O corpo aquece sem mudança de temperatura. É a ideia. Aquecer aí significa, ele ganhou calórico, mas ele consumiu este calórico. Então, o corpo, ele não sofre mudança de temperatura, significa que ele absorveu, ele degradou esse calórico. Isso é chamado de calor latente. E esses nomes calor latente e calor sensível aparecem nesta época com Joseph Black. Então, calor latente é quando a matéria reage com o calórico e o calórico desaparece ali, ele é consumido. E não há mudança de temperatura, o que ficou conhecido como calor latente. Quando o calórico reage com a matéria, ele promove a variação de temperatura.
Isso é chamado calor sensível. Foi Joseph Black que também definiu caloria. Ele vai definir muitas coisas para a termodinâmica. A palavra caloria aparece com ele, calor específico, capacidade térmica, e ele é um dos primeiros a diferenciar de fato calor de temperatura. Conforme Joseph Black põe, uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, uma caloria é a quantidade de calor, não, ele usava o termo calórico. Era a quantidade de calórico necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Aí entra em cena Benjamin Thompson, mais conhecido como Conde de Rochefort. Benjamin Thompson, ou Conde de Rochefort, viveu de 1753 a 1814. Ao estudar perfurações de canhões com brocas, ele concluiu que o calor não é uma substância. Ele foi colocado para cuidar de galpões onde as pessoas fabricavam canhões. E canhão é feito numa base de ferro, puro, maciço, pega-se lá um cilindro de ferro, e com uma broca, você fura aqui, ó. Você vai furando. E ele, ao observar o pessoal furando o ferro para fazer o canal ali para a bala de canhão, ele acabou concluindo que o calor não é uma substância. Não foi só olhando. Ele olhando aquilo, despertou nele, ele foi estudar e ele chega à conclusão que o calor não é uma substância. Ele diz: na perfuração dos canhões não há reação química e nem troca de substância. Ainda assim, a broca e os canhões esquentam. Então, a broca não troca nenhuma substância com o canhão, nem o canhão com a broca. Não há nenhuma reação química, mas esquentam. E esquenta a ponto de formar fagulhas, faíscas ali. Então ele vai falar: o calor não pode ser uma substância. E neste momento, a palavra calor e calórico se confundiam. Tá? Então ele vai falar: olha, esse calórico não é uma substância propriamente dita, responsável pelo calor. Portanto, o calor não é uma substância. Tá? No caso dos canhões, na perfuração dos canhões, não há nenhuma reação química, nem troca de substância. Ainda assim, a broca e os canhões esquentam. E ele vai concluir que o calor trocado entre a broca e o canhão provém da energia mecânica da broca e do atrito. É do movimento da broca atritando o ferro que produz o calor. Esta é a conclusão de Conde de Rochefort. Então ele vai falar: opa, peraí, não tem reação química aqui, não tem nada. Mas tem energia mecânica, rotação dessa broca. E quanto mais ela atrita no ferro, mais calor é produzido, sem nenhuma reação química. Julius Robert von Meyer viveu de 1814 a 1878. Era um médico que estava viajando pelo mundo a bordo de um navio e ele começa a estudar o sangue dos marinheiros. Estudando o sangue venoso de marinheiros dos trópicos, Meyer notou que este sangue era mais vermelho que o sangue dos povos das regiões mais frias. Então ele falou: olha, quando você pega o sangue venoso de um marinheiro lá dos trópicos, da região tropical, o sangue é mais vermelho do que o sangue venoso de um marinheiro que mora numa região mais fria, em altas latitudes. E ele vai associar isso ao consumo de oxigênio e à temperatura do corpo. Porque ele vai falar: olha, quanto mais calor no corpo, mais oxigênio a pessoa consome. Então, você está numa região tropical, o teu corpo esquenta mais. Quanto mais calor,
mais você precisa absorver oxigênio. Portanto, mais vermelho é o sangue. Então, de alguma forma, aquelas pessoas que estão ali no trópico, região tropical, região muito quente, próximo à linha do Equador, ou entre os dois trópicos, ali onde a linha do Equador está no meio, quando a pessoa recebe muito calor, ela necessita de mais oxigênio. E era a única diferença que tinha que ele poderia analisar ali. E ele associa, então, o sangue mais vermelho com maior consumo de oxigênio. E esse maior consumo de oxigênio é associado ao maior calor corpóreo. Mas o calor do corpo, quando você está numa região mais quente, teu corpo esquenta mais. Mas não só externamente, não, internamente, metabolicamente. E ele vai falar, olha, o calor corpóreo, o calor que vem de dentro, metabólico, ele provém da oxidação dos alimentos. Ou seja, depende daquilo que a pessoa come, o alimento é oxidado no interior do corpo, o alimento cai lá no estômago, vai ser degradado para o intestino, as suas unidades fundamentais vão ser levadas pelo sangue para o interior da célula, lá ocorre um processo de oxidação. Então, o Meyer não conhecia todo o detalhe bioquímico na sua época, para onde esses alimentos ocorriam, mas ele sabia que se tem calor gerado, isso vinha da oxidação dos alimentos. Se a pessoa não come, ela deixa de realizar trabalho físico. Ou seja, uma pessoa que não come, ela não vai ter força para erguer um peso ou coisa do tipo. Então, Meyer, ele fala que deve existir uma conexão entre o calor produzido pelo corpo e o trabalho físico gerado pelo corpo. Então, o trabalho físico que eu executo depende se eu como ou não. Mas, se eu como, eu gero calor no meu corpo. Ou melhor dizendo, o meu corpo produz calor. Então, deve existir uma correlação entre o calor produzido pelo meu corpo e o trabalho físico que o corpo é capaz de gerar. A Meyer, ele vai chegar à conclusão que calor se converte em trabalho. Calor se converte em trabalho. Então, para Meyer, calor é uma manifestação de energia. Então, Meyer vai falar, olha, se calor se converte em trabalho, calor é uma manifestação de energia. Ele vai falar, as energias são entidades conversíveis, mas indestrutíveis. Em inúmeros casos, vemos que um movimento cessa sem ter produzido quer outro movimento, energia cinética, quer o levantamento de um peso, energia potencial. Mas a energia, uma vez que existe, não pode ser aniquilada. Pode somente mudar de forma. Daí surge a questão, que outras formas ela pode assumir? Somente a experiência pode levar-nos à conclusão. Então ele está percebendo que o calor é uma manifestação de energia e que a energia, veja, o trabalho se converte em calor. Outras formas de energia, como cinética, a energia potencial, estão associadas a um processo. Uma vez que ela se manifesta, ela não pode ser destruída, não pode ser aniquilada. Então, Meyer, ele propõe um princípio de conservação de energia. Ele fala quão grande é a quantidade de calor que corresponde a uma dada energia cinética ou potencial. Se calor é uma forma de energia, quanto de calor equivale a uma energia cinética ou potencial? Qual é a taxa de conversão de energia mecânica em calor? Meyer não sabia diretamente essas respostas, mas ele inferiu a resposta partindo da diferença de calor específico, a pressão constante e a volume constante, que a gente vai estudar mais para frente a relação de Meyer. E Meyer é o primeiro a propor um princípio da conservação de energia. Então, quando a gente ouve falar que a energia se conserva,
Primeiro a propor isso foi Meyer. E, curiosamente, estudando primeiro o sangue dos marinheiros lá dos trópicos. E depois fazendo uma inferência com o calor produzido pelo corpo gerando trabalho. E aí fazendo perguntas do tipo: quão grande é a quantidade de calor que corresponde a uma dada energia cinética ou potencial? E qual é a taxa de conversão de energia mecânica em calor? Outro que vai entrar no estudo associado ao calor vai ser James Prescott Joule. A gente acaba portuguesando mais para Joule, mas Joule. James Joule, que viveu de 1818 a 1889, foi um físico que vai também se dedicar a entender a relação entre calor e trabalho. Ele monta uma máquina, que é esta aqui, olha. Esta máquina que tem pás giratórias, essas pás estão presas a um eixo giratório que ele pode manivelar aqui, ó, onde nesse eixo ele enrolou uma corda e essa corda passa por polias que penduram pesos. Aqui dentro desse recipiente ele colocou água e colocou um termômetro. Ele manivela isso aqui para recolher os pesos, depois solta. Os pesos caem, ao caírem, desenrolam esse cordel. Esse cordel faz girar as pás agitam a água e a temperatura sobe. E ele tenta fazer uma correlação entre quanto de energia ou quanto de trabalho é realizado por esses pesos com quanto de calor a água ganha aqui. Então ele faz a seguinte relação: se os pesos são iguais e caem da mesma altura, cada peso tem uma energia potencial mgh. A energia desse peso mais a energia desse peso tem que ser convertida em calor. Ele usou inclusive a letra Q, calor para a letra Q. Então, entendendo o calor como uma manifestação de energia, então calor tem que ser igual à soma das energias potenciais desses dois contrapesos. Ele vai fazer diversas medidas com esse experimento e veja, a quantidade de calor necessária para levar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, a gente chama de uma caloria. Então, ele vai definir quantas calorias esses pesos realizam de trabalho, uma vez que eles aumentam a temperatura da água que está dentro desse recipiente. Modernamente, no sistema internacional, a gente mede energia em Joule, em homenagem a ele. E o que ele fez foi mostrar que uma quantidade de calor equivalente a um trabalho mecânico. A gente chama equivalente mecânico do calor isso. E, modernamente, uma caloria vale... Está errado aqui. 4,186 joules. Que vale 4,186 joules, tá? E não 1. Uma caloria que vale a 4,186 joules. Tem livros que colocam em torno de 484 joules, tá? Essa é a relação entre calor e energia mecânica, que foi mostrada por Joule. Bom, diante disso, o que a gente aprende? Que o calor é uma manifestação energética. Calor realiza trabalho. O calor está associado, inclusive, ao princípio da conservação de energia, conforme mostrou Meyer. Meyer falou que o calor é uma forma de energia e ele deve ser considerado quando um sistema perde calor e ganha calor. Vimos que primeiro surgiu a teoria do flogisto, depois ela foi mudada para o calórico como uma substância. O Conde de Romford mostrou que essa substância não existe, mas chamamos apenas de calor. O que é o calor? Calor é uma forma de energia. Calor é uma forma de energia que
transita entre corpos de temperaturas diferentes. Calor, energia em trânsito, tá? O calor está associado à energia em trânsito. Calor é uma forma de energia que transita entre corpos de temperaturas diferentes. Então, essa é a ideia geral de calor. Na próxima aula, nós vamos estudar a calorimetria, que é o estudo de como o calor é trocado no sistema, e vamos trabalhar esta definição e vamos melhorar, vamos dar uma outra definição de calor. Tá? Não calor como uma energia propriamente dita, mas basicamente como um estado, uma condição. Mas isto é um assunto para a nossa próxima aula. Até lá!